Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém? Tome teu assento, agradeça a Deus. Queridos, a palavra de hoje, eu tenho por certo que não é uma palavra que promova o pregador, mas eu seria um covarde em ver a verdade de Deus sendo atacada, a verdade de Deus das Escrituras sendo pervertida, e assim ficar calado. Eu sei que pregar o verdadeiro evangelho não arrasta a multidão, mas agrada o céu, mas atrai o coração de Deus. Eu tenho assistido, preste bem atenção nisso aqui, ao longo desses festejos juninos, hoje as redes sociais mostram muitas podridão. Eu tenho assistido uma geração de crentes que querem imitar o mundo. Eu tenho assistido com tristeza no meu coração uma geração de crentes mundanos e carnais. Crentes que não têm compromisso com Deus. E tenho assistido também igrejas, pastores, líderes, que fazem os seus retiros para fazer os arraiá gospel, para fazer os crentão, para fazer as quadrilhas juninas, para fazer aquilo que o mundo faz, só que com uma outra roupagem. Eu quero te dizer uma coisa, nós não somos imitadores do mundo, nós somos chamados para imitar a Cristo. O nosso exemplo nunca foi e nunca será o mundo. O nosso exemplo sempre foi e sempre será Jesus. É Ele que é o meu exemplo, é Ele que é o teu exemplo, e é nele que devemos nos espelhar. Mas a igreja de hoje e os crentes de hoje têm se espelhado no mundo, têm se espelhado nas festas profanas, pagãs. É esta geração de crentes que vão lotar o inferno. A gente precisa sair de cima do muro e decidirmos de uma vez por todas a quem estamos servindo. Não há mais tempo para cochear entre dois pensamentos.
E eu acho lindo quando Josué chama o povo e diz: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha quem vocês querem servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O profeta Elias, homem de Deus, quando vê o povo cocheando entre Baal, entre Deus, ele chama o povo e diz assim: se Baal é Deus, segui Baal. Mas se Deus é Deus, segui a Deus. E até hoje, no século 21, precisa se levantar Elias, precisa se levantar Eliseus, precisa se levantar Josué, para dizer: quem é que vocês querem servir? Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós vivemos essa geração de crentes. Dessa geração de crentes que postam nos seus status, nas suas redes sociais, o forró gospel. Eu não consigo entender um negócio desse. E posta com a maior naturalidade do mundo. Você vê igreja reunida em um sítio, onde todos ali estão fazendo aquelas quadrilhas juninas, crentão, e soltando fogos, e pipocando, e cantando, e forró. Dá para acreditar, mas é verdade. Qual é a diferença que você e eu estamos tendo do mundo? Qual a diferença? Igrejas que fazem retiros e coloca lá as bandeirolas e coloca lá o forró e coloca lá as champanhes e coloca lá os vinhos. Será que isso é agradável aos olhos de Deus? Crentes que vão para os sítios e que enchem a cara. Ou eu estou errado? Enche a cara. E lá acontece as chocarrices, que diz o apóstolo Paulo, as parvorices, as torpezas, acontece lá o liberalismo, as coisas que Deus reprova, a igreja de hoje tem abraçado. Não, esse não é o evangelho que eu conheço. O apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado para o mundo. Eu já estou crucificado em Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a no Filho de Deus. Um dia, meu amado, escuta isso aqui e crava nas tábuas do teu coração. Um dia eu e você e toda essa humanidade vai ter que se deparar diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que cada um de nós seremos julgados conforme as nossas obras. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está, e não a vontade do mundo. Nós não fomos chamados, nós fomos tirados do mundo para vivermos diferente do mundo. Mas existem muitos crentes que eles saíram do mundo, mas o mundo ainda está latente no coração deles. O mundo ainda domina ele de dentro para fora. Lá em Ibicuí, perto da cidade de onde eu sou oriundo, tem uma festa chamada Ticumia, Brega Light, cheio de crente, com um jogo de camisa. A camisa é R$600, ele paga, vai lá, enche a cara. Não, estou salvo. O que tem nada? Tem nada não, tem problema não. Você sabe qual foi a conversa de Satanás para Eva? Não tem problema não. É que Deus sabe que no dia que tu... Não, vai lá, não tem problema não. Vai indo, vai bebendo, vai se prostituindo, não tem problema não. Esse caminho largo
que entrou e encontrou guarida dentro das igrejas, tem lotado muitos templos de crentes perdidos. Esses sermões que nós ouvimos hoje, que são denominados de sermões evangélicos, na verdade são sermões diabólicos, porque não te aproxima de Deus e não te leva ao verdadeiro arrependimento. O apóstolo Paulo ele vai dizer que se nos apresentar um outro evangelho contrário, diferente daqueles que nós o recebemos, seja anátema, amaldiçoado. Isso não é evangelho que estão pregando. Os 7 segredos para o sucesso. Não. Evangelho é renúncia. Jesus falou: aquele que quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que adianta? De que adianta termos dinheiro, fama? De que adianta ganhar esse mundo e perder a alma? Abra os olhos espirituais e veja quantas coisas do mundo têm preenchido, quem sabe, o teu coração. O apóstolo Paulo ele se depara com isso, então entra no texto que nós lemos. E ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você sabe quem você deve imitar? Não o mundo. Você sabe quem você deve imitar? Não as pessoas do mundo. Você deve imitar a Deus. Os teus olhos têm que estar no alto. Os teus olhos têm que estar para cima, voltados para cima e não para esta perdição do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos dele. Um dia deixaremos ele e habitaremos com Cristo eternamente. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Tudo que há no mundo, tudo que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, pertence ao mundo e não a Deus. Mas muitos crentes e muitas igrejas, deixa eu usar palavras garrafais aqui, muitos templos, muitas igrejas e muitos pastores trouxeram o mundo para dentro da igreja e as suas igrejas se tornaram igrejas mundanas. Essa é a verdade, porque em cima do púlpito não há palavra. Não há o verdadeiro evangelho. Pode tudo. Eu quero te dizer que não pode tudo. A igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Vou repetir, a igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Não está aberta à bebida, não está aberta ao pecado, não está aberta aos modelos do mundo, aos sofismas do mundo, não está aberta, pelo menos essa não está. É o que eu posso falar por ela. E creio que alguns pastores nessa cidade, homens de Deus, também não estão permitindo. Mas via de regra, a maioria se tornaram comércio. Essa é uma verdade. E você precisa sair de lá. Andai, imitai a Cristo, imitai ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem eu devo imitar, pastor? Jesus. Você não deve me imitar um grupo de louvor, imitar o cantor fulano de tal, pregador fulano de tal. A tua referência é Jesus, a nossa referência é Jesus, o nosso centro é Jesus, o nosso Senhor é Ele, a Ele imitai, olhai para Ele e estará salvo. Andai em amor, como também Cristo amou. Perceba que o apóstolo Paulo nos traz para imitar a Cristo. Chama a nossa atenção para imitar a Cristo. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E quanto aos pecados, ele vai dizer: mas a prostituição e toda a impureza, a avareza, que é a idolatria, nem ainda se nomeia entre vós. Pecados nem ainda se nomeia entre vós.
Existe casa de crente que dentro da geladeira está lá a garrafa de vinho, a garrafa de cerveja. Irmão, isso é uma verdade. A não ser, irmã, que seu marido não seja crente, ele beba, você não vai gerar uma guerra lá. A mulher sábia edifica o lar. Mas se o casal é crente, não aceite parentela trazer bebida para sua casa, não. Às vezes vem às vezes Satanás não vem, mas manda os dele. É um primo que vem com cerveja, é uma prima, é o diabo que vem lá trazendo. Você entra, a bebida fica do lado de fora. Não aceita, não. Parente trazer bebida para sua casa, não. Não aceite, não. Entra seu parente, mas a bebida não. Lá na sua casa. Sabe por quê? Os teus filhos estão vendo. Aí tem eu, minha esposa, minhas 2 filhas. Vem um parente meu ou parente dela trazendo uma garrafa. A minha filha está vendo. Não, a casa é minha. Lá entra quem eu quero e entra o que eu quero. Lá quem dá legalidade sou eu. Então a gente tem que entrar num prumo de Deus e andar num caminho estreito. Caminho estreito não cabe às bagagens do mundo. Caminho estreito não cabe às bagagens do mundo. O crente de hoje é o crente embaraçado com o pecado. É o crente que promove o pecado. As igrejas de hoje, muitas delas, não todas, é as igrejas que promovem o pecado. É verdade triste, nua e crua. Enquanto, meu amado, você vê esse pastor aqui não vai ter arraiá gospel, não vai ter quadrilha gospel, não vai ter São João gospel, não vai ter crentão gospel, não. Se nós fizermos um retiro, vai ter derramamento de coração diante de Deus, vai ter busca pelo Espírito Santo, vai ter pedido de perdão, vai ter louvor e adoração a Deus. Tem hora que eu fico assim, escandalizado. Meu Deus do céu, não dá nem para acreditar no que eu estou vendo. Não estou falando de um crente, não. Eu estou falando de igreja que se reúne no sítio para promover essas coisas. Mas não tem nada, não. Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo, no verso 6 do capítulo 5, ele vai dizer, capítulo 4, continuando, versículo 4 do capítulo 5. Nem torpeza, nem pavorice, nem chocarrice, que não convém. Não convém. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo te é lícito, mas não te convém. Santidade ao Senhor. Tempos atrás, chegou uma irmã, pastor, eu quero congregar nessa igreja, já quero cantar. Eu falei, não é assim não, irmão. Aqui vai devagar, tem que conhecer a igreja, tem que conhecer a doutrina da igreja, tem um tempo para você conhecer a igreja, para a igreja lhe conhecer. A irmã, ó, caiu fora. Quando foi ver, estava arrastando o pezinho no forró. Bota uma tribulada dessa aqui em cima, para você ver a frieza espiritual tomar conta do púlpito. Não. A boca que louva a Deus não é a mesma que louva o mundo. Os pés que caminham para o evangelho não é o mesmo que caminham para a prostituição. Não. É nisso que eu creio o verdadeiro evangelho. Essa é a verdade. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não tem. Está em pecado? Não tem herança no reino de Deus de Cristo. Sou eu que estou falando ou a Bíblia? A Bíblia. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Ei, Deus é amor, mas Deus também tem ira. Não sou eu que estou dizendo, não. Apocalipse vai dizer sobre o cálice da ira de Deus. E no dia que o cálice da ira de Deus for derramado sobre a terra, sobre os filhos da desobediência, meu irmão, não tem meu pé está doendo, não.
A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E Deus, Ele está nos dando oportunidade de salvação. Mas um dia virá em que nós nos depararemos com o juízo final. E um dia virá em que esta geração irá provar do cálice da ira de Deus, que será derramado sobre os filhos da desobediência. É o sermão duro, né, irmão? É o sermão duro, mesmo o sermão que quando Jesus pregou, os discípulos caíram fora e Jesus olhou para os 12 e diz assim, quando eles disseram, duro é esse sermão, quem poderá ouvir? A Bíblia diz que foi saindo de um em um. Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também não querem ir, não? E Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Escuta, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não seja seus companheiros. Meu irmão, você não pode ser companheiro de cachaceiro, não. De prostituto, não. De pessoas profanas, não. A nossa amizade não pode ser com esse povo, não. Pastor, você está excluindo esse povo? Não estou excluindo, não, porque o mesmo amor que Deus tem para comigo, tem para com eles. Todavia, as minhas amizades têm que ser amizades que edificam a minha vida. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Então a Bíblia vai dizer também que nós não podemos ser seus companheiros. Quando você vê uma turma de crente, que quando vai para um sítio, que quando vai para um encontro, está lá só na folia, não seja seus companheiros. Eu estou falando de crente. Não seja seus companheiros. Não, portanto, não sejais seus companheiros, porque em tempos passados vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andai como filhos da luz. Ou seja, em outro tempo, irmão, eu estava num bar, em outro tempo eu estava no mundo, em outro tempo eu estava nas festas profanas, em outro tempo eu estava nos jogos, nas farras, nas curtições. O apóstolo Paulo está dizendo isso, que em outro tempo passado eu era uma treva, eu andava em trevas, mas agora ele está dizendo que eu estou na luz e que eu preciso andar como um filho da luz. Mas tem muitos crentes que largaram o mundo, largaram as trevas, mas as trevas ainda estão dentro dele. Ele ainda anda como filho das trevas. É duro esse sermão, mas é necessário. Às vezes remédio amargo, mas é necessário. A gente tem que parar e dizer assim, quem sou eu mesmo? Quem sou eu? Escuta, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora versículo 11 é profundo. Versículo 11, olha comigo. E não comuniqueis, ou seja, não tenha comunhão, não tenha relacionamento com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não tenha comunicação, não comuniqueis, não tenha relacionamento, não tenha aprovação pelas obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E é isso que eu estou fazendo, condenando-as. Condenando-as. O cão late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde ao ver a verdade de Deus sendo atacada e mesmo assim ficar calado. Ver tantas aberrações no meio gospel e mesmo assim ficar calado. Como diz uma célebre frase, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O grande problema não é a agitação dos maus, mas o silêncio daqueles que são bons. É preciso, meu amado irmão e minha amada irmã,
levantar verdadeiros pastores para dizer que Jesus está voltando. Levantar verdadeiros pastores para dizer que é necessário que nós, eu e você, venhamos nos arrepender. É necessário levantar verdadeiros pastores para dizer que o mundo jaz do maligno e que nele nada há de importante para nós. É necessário levantar verdadeiros pastores para dizer que as coisas de Deus não acontecem da forma que nós pensamos que deve acontecer, mas do jeito que está registrado que deve acontecer. É necessário que levante-se pastores para falar sobre céu e sobre inferno e que existe perdição. Ah, mas Jesus ele veio para nos lançar no inferno? Não, ele veio para nos tirar de lá, porque condenado eu e você já nascemos a isso. Essa é uma verdade. Se não, vejamos. João capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: porque Deus amou o mundo, amou eu e você, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar ninguém. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, eu e você, todos, e que destituídos fomos da glória de Deus. Então ele vem para nos tirar dessa condenação. Mas você sabe o mais interessante? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E agora versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus veio ao mundo e ele é a luz do mundo. Mas os homens escolheram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E até hoje este fato volta a acontecer. O mundo jaz do maligno. O mundo tem escolhido as trevas ao invés da luz. Você olha uma multidão de pessoas neste mundo perdidas, assim como eu e você também éramos perdidos. E Jesus vem para estender a mão para eu e você e para este mundo, todos. E dizer, eu vim te salvar, e muitos dizem assim, eu quero continuar perdido. Então a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, escolheram as trevas. Irmãos, está na hora da gente sacudir a nossa própria vida e dizer assim, eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso ser uma crente de verdade. Eu preciso ser um crente de verdade. Esta geração de crentes apáticas, anêmicas, morta. Esta geração de crentes que vive em cima do muro. Hoje ele está no mundo, amanhã ele está na igreja, e ele vive na igreja, mas flertando com as coisas do mundo. Agora virou uma moda os crentes postarem uma foto de onde está e botar uma música secular lá. Que isso, meu irmão? As coisas desse mundo não devem pertencer a nós. A Bíblia diz, sede santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. A gente tem que entender isso. A gente tem que condenar os arraiá gospel, as músicas seculares, o mundo entrando nas igrejas, dentro do coração dos crentes. Que esse negócio não tem nada não. Tem. Porque se a Bíblia diz que tem. Crentes que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. O coração deles ainda flerta com as coisas do mundo. E para piorar, o mundo invadiu as igrejas, entraram dentro das igrejas. E os cultos não são mais cristocêntricos, Jesus não é mais o centro.
Não é mais o centro dos louvores, não é mais o centro da palavra, porque nós nos tornamos em centro da palavra e centro dos louvores. E aonde é que isso vai parar? Porque aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. Cuidado, eu vou te dar uma dica aqui. Eu vou te lembrar de algo aqui. Abre um parênteses. Quando eu era menino, tinha uns chicletezinhos que vinham umas... Eu não estou condenando quem usa tatuagem não, tá bom? Só para você entender. Tinha uns chicletezinhos que vinham com as tatuagenzinhas, já viu? Cadê os velhos da igreja? Aí vinha as tatuagenzinhas. Inofensivo, sim ou não? Tem nada não. Só que aquilo ali foi um precedente para uma geração lotada de tatuagem. Você encontra esse chicletinho com as tatuagens hoje? Não. Porque o que era uma ideia antes se tornou uma realidade hoje. O que foi tolerado hoje, a outra geração, a nossa geração abraçou. Quer outro exemplo? Ainda continuando num parênteses aberto. Tinha umas balinhas esquis. Ainda bem que os irmãos e as irmãs não lembram da balinha esquis. E vi umas frasezinhas. Eu acho que eles não tinham lucro naquela bala não. Eles só faziam aquilo ali, era um negócio terrível. Vinha uns papelzinhos com uns coraçãozinhos e umas frases picantes. Como o cara não tinha jeito de chegar na menina, ele encontrava ali, dava a balinha e já tirava aquela... Aquilo ali gerou uma geração também depravada. Aquilo foi o precedente para hoje os namoros estarem sem compromisso. Para o valer tudo. Pega uma hoje, pega uma amanhã, pega outro hoje, pega outra amanhã e ninguém tem compromisso. Sabe por quê? Qual foi o precedente? Uma certa feita, minha menininha apareceu com um negocinho aqui, colado. Aí papai, que bonitinho. Não tem nada não. Eu falei, tire. Por quê? Porque isso é um precedente para um pince futuro. O que hoje é brincadeira, amanhã se torna realidade. Pastor, você está condenando quem usa pince? Não estou condenando. Só que nós vamos caminhando a largos passos. O que hoje é pequeno, o que hoje é uma trinca, amanhã se torna um rombo. Você está entendendo? O que hoje não tem nada não, abre um precedente para uma grande destruição lá na frente. É certo, não tem problema nenhum, não é pecado, mas aquilo vai gerar, aquilo é um precedente para grandes destruição. Satanás, ele nunca começa destruindo. Ele sempre coloca uma coisinha imperceptível. Fecha parênteses aí. Então cuidado. Cuidado. Lembra as roupas, abre o parênteses de novo, era na canela das mulheres. Aí, de ano em ano ia encurtando um dedo. Aí vai encurtando, eu já tenho 36 anos, eu tinha uns 16, e as mulheres andavam com... Eu estou falando até de crente, né? Chega, varria o chão, meu irmão. Aí vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, e só lançando as modas. Hoje as mulheres andam peladas. Ou não é verdade? Antigamente era boca de sino, hoje não tem boca nenhuma. Irmão. Antigamente tinha uma revista pornográfica, verdade, que os homens compravam. Hoje não existe mais, sabe por quê? Porque está ao vivo e a cores na rua, as mulheres peladas. O que antes era algo oculto, hoje é explícito. O que antes era um precedente, hoje é uma realidade. Então a igreja ela vai abrindo as portas para coisas pequenas e depois as coisas grandes aparecem. É verdade, irmão, eu estou te falando algo que talvez você esteja cego espiritualmente e não consegue enxergar. Os jovens naquela época tinham um fiozinho chamado, como é o nome daquele? Mecha. Hoje você encontra esse lado do cabelo verde, o outro azul, o outro vermelho, o outro rosa, parece um papagaio, filho de papagaio. E as pessoas vão ficando esquisitas. Tem pessoas agora que não tem onde colocar mais tatuagem, ele pinta o globo do olho.
Verdade, irmão, porque vai tomando uma proporção e cada vez mais Satanás vai botando um fermentozinho. Daqui a pouco tem uma geração perdida. Não tem nada não. Mas eu quero encerrar essa palavra com com um versículo do apóstolo Paulo, que escreve aos Filipenses no capítulo 4, no verso 8 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Vou ler de novo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isto fazei, e Deus de paz seja convosco. O que deve preencher no nosso coração? Tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. E aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, esteja sempre conosco. E o Deus de paz seja conosco. Iremos ser essa geração de crentes mundanos? Esta geração de crentes híbridos, esta geração de crentes que flerta com o mundo, esta geração de crentes que não tem vida de oração, que tem vida só de forró, de lambada, de festa, de bebida, de chocarrice, quando se ajunta é para contar piadas. Não. Santidade ao Senhor. Se há algum louvor, se há alguma virtude, se há alguma pureza, isso seja o que preencha os vossos corações. Nós precisamos ser crentes como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curva diante das estátuas do mundo. Nós precisamos ser crentes como Daniel, que embora esteja no palácio do rei, não se alimenta das iguarias do rei. Nós precisamos ser crentes como Elias. Nós precisamos ser crentes como Eliseu. Nós precisamos ser crentes como Eliseu no que concerne aquela mulher que dizia: olha, meu marido, eu vejo que aquele homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Nós temos que ser diferença, e vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não, os que são de Deus e os que não são. Eu tenho que ser diferente. O mundo é igual, alguém tem que se destacar. Essa é a verdade. Irmãos, daqui para frente você vai ver coisas terríveis acontecer. Porque se você não sabe, até igrejas tem as boates gospel, bares gospel, as imitações do mundo. Não. Jesus é o nosso maior exemplo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Receba esta palavra no teu coração.